Olá, aqui Leandro Campos, questões da banca FGV sobre agentes públicos e Lei 8.112. Primeiro, João ocupava o cargo efetivo de auxiliar administrativo do Ministério Público do Estado Alfa há 8 anos, quando foi demitido, após processo administrativo disciplinar. Após a demissão de João, a servidora estável Joana, eles podiam colocar um nome diferente para facilitar, passou a ocupar a vaga anteriormente ocupada por seu colega. Ocorre que João conseguiu reunir provas da sua inocência e obteve êxito em processo judicial, de maneira que a sua demissão foi declarada nula por meio de sentença já transitada em julgado. De acordo com o texto constitucional, invalidada por decisão judicial sua demissão, João será... Então, olha só, o João ele foi demitido, invalidou a demissão e ele será reintegrado. O problema é que, quando ele foi demitido, estava discutindo aí no processo a invalidação dessa demissão, ele saiu, né? A Joana foi colocada no seu lugar, passou a ocupar a vaga que era ocupada por ele. E diz que a Joana aqui é estável, tá? Então o que vai acontecer? O João será reintegrado e a Joana será reconduzida ao cargo de origem. Se isso não for possível, ela será aproveitada num outro cargo. Se isso também não for possível, tem que seguir essa ordem. Se isso também não for possível, aí então ela será colocada em disponibilidade, recebendo proporcional ao tempo de serviço dela. Mas o João vai ser reintegrado. Então lá, João será reintegrado e Joana será reconduzida ao cargo de origem com direito à indenização, não. Ela não tem direito à indenização. Aposentado, esquece. João será readaptado? Não. João será reconduzido ao cargo de origem? Não. João será readaptado? Não. Readaptação é limitação físico-mental. Será reintegrado. E Joana será reconduzida ao cargo de origem sem direito à indenização, ok. Aproveitada em outro cargo, se a primeira situação não for possível, ou se essa também não for possível, posta em disponibilidade com a remuneração proporcional ao tempo de serviço dela. Então, letra E, questão muito boa, muito boa. 2. João é servidor público, o João está em todas, né? Do Ministério Público do Estado Beta e exerce função de confiança de diretor de departamento, de secretaria, sei lá o quê. Quais informações fornecidas, de acordo com o texto constitucional, é correto afirmar que para o João exercer uma função de confiança é porque ele é um servidor público ocupante de cargo efetivo. É necessariamente servidor ocupante de cargo efetivo. Matou, acabou, não tem o que falar. Função de confiança só pode ser direção, chefia e assessoramento. Só pode ser exercida por quem é ocupante de cargo efetivo. Cargo de confiança é outra coisa. Cargo de confiança é sinônimo para cargo em comissão. Cargo de confiança, cargo em comissão, pode ser ocupado o cargo tanto por servidor efetivo quanto por particular. Agora, função de confiança, só servidor efetivo, né? Aí matou aí, letra B. Governador do estado Alfa nomeou João, que conta com 76 anos, para exercer cargo exclusivamente em comissão, ele é um particular, né, de diretor de um certo departamento. Um mês após a nomeação, a Controladoria Geral do Estado recebeu uma representação solicitando a imediata nulidade do ato, haja vista que João possui idade superior àquela da aposentadoria compulsória prevista na Constituição da República, que é de 75 anos. Né? Ele tem 76. A idade máxima, depois de 75, ele é aposentado compulsoriamente. Só que tem um detalhe aí, vamos lá. No caso em tela, de acordo com a jurisprudência do STF, nem precisa, tem a jurisprudência, mas é uma jurisprudência muito óbvia, né? A representação, ela não merece prosperar, por quê? Porque o João, ele é um particular e, portanto, é ocupante exclusivo de cargo em comissão. Quem é particular, ocupante exclusivo, portanto, de um cargo em comissão, não está no regime próprio de previdência dos servidores públicos, que estabelece essa regra de aposentadoria compulsória. Ele não está nesse regime próprio, ele está no regime geral. No regime geral, são outras regras
Então, essa regra de aposentadoria compulsória com 75 anos é uma regra estabelecida para o regime próprio de previdência para quem é servidor público efetivo. Ele não é servidor público efetivo, ele é um particular. E ele mesmo ocupando o cargo em comissão, ele está adstrito às regras do regime geral. Então, para ele, tanto faz, ele pode ocupar o cargo em comissão sem nenhum problema. Tá? Letra A, não merece prosperar, pois a idade para aposentadoria compulsória ou exoneração de ocupante é de 80 anos. Não, tem nada a ver, né? Não existe essa. Não merece prosperar, pois servidores ocupantes exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória. Exatamente aí, ó. B, merece prosperar, tá errado, merece prosperar, tá errado e tá errado também. Então essa representação não merece prosperar. 4. João, após regular processo administrativo disciplinar, foi demitido. Mais uma vez, a FGV tem uma fissura com esse negócio de demissão. Já sei aqui, vamos ver. E resignado com o teor dessa decisão, ajuizou a ação perante o Poder Judiciário, requerendo o reconhecimento de vício no processo administrativo com a consequente declaração da nulidade da decisão que culminou na sanção. Anulou a demissão, será reintegrado. Letra C. Não tem muito o que falar. A primeira questão foi muito mais bem elaborada, que colocou uma outra situação, colocou a Joana, né, ocupando o cargo, tem que ser reconduzido. Essa aqui está bem seca, né? José, servidor público, praticou insubordinação grave em serviço. De acordo com a Lei 8.112, após o regular processo administrativo disciplinar, José está sujeito a qual penalidade? Demissão. Insubordinação grave em serviço é causa de demissão, expressamente previsto na Lei 8.112. Então não dá para aplicar advertência para esse cara, não dá para aplicar nenhuma suspensão, independente do tempo. Demissão é um ato vinculado. Tá? 6. Marcelo é servidor público estável, ocupante de cargo efetivo da administração direta e acaba de se eleger para o cargo eletivo de prefeito. De acordo com as disposições da Constituição, Marcelo, sendo ele escolhido como prefeito, ele fica afastado do cargo efetivo, mas ele pode optar pela remuneração. Ele pode optar por receber pelo cargo efetivo, mesmo que afastado, ou o subsídio aí que o prefeito vai receber. Ele pode escolher, mas ele será afastado. Tá? No exercício do mandato eletivo, letra A, receberá as vantagens de seu cargo efetivo se houver compatibilidade de horários? Não. Esse negócio de haver a compatibilidade de horários, né, isso é para vereador. Aqui ele foi escolhido prefeito, eleito prefeito. B, poderá acumular? Não. Letra C, será afastado do cargo efetivo e terá seu tempo de serviço contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Exatamente como diz a Constituição. O tempo de serviço dele conta para aposentadoria, conta para um determinado adicional que ele faça jus, né, por tempo, um adicional por tempo de serviço, uma licença prêmio. Aqui não tem licença prêmio, licença capacitação, né, conta como tempo de efetivo exercício. Só não conta para promoção por merecimento, por previsão expressa na Constituição, letra C, beleza. D, será exonerado? Não. Letra E, será afastado do cargo efetivo e, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência, será extinta a filiação? Não, não extingue a filiação. Ele é segurado do RPPS, né, regime próprio, porque ele é servidor estável, e ele vai lá ocupar a função do cargo de prefeito e depois ele volta, ele não é extinta a filiação dele, continua a filiação dele. Tá? Então ficou a letra C. Essa 7ª esquisita, vamos lá. Joana, servidora pública, ocupa um cargo técnico efetivo no município Alfa. Desejando ampliar sua renda mensal, Joana pretende realizar um novo concurso público, cujo edital acabou de ser publicado pelo município Alfa, sendo certo que foram oferecidos cargos em diversas áreas. Tendo em vista que Joana está decidida a não requerer a exoneração do cargo efetivo que atualmente ocupa, observando o que a Constituição da República dispõe
sobre a acumulação de cargos públicos, avalie as afirmativas a seguir. Aí ele coloca 1, 2, 3 e vai perguntar o que está certo. 1. É ilegal a acumulação de 2 cargos técnicos de nível médio, um municipal e outro estadual. Cargos técnicos de nível médio, né? Não é ilegal. Não. É ilegal a acumulação de 2 cargos. Pode acumular 2 cargos de nível técnico, né? Mas é nível médio, né? Cargo técnico de nível médio. Isso aqui que embolou. Cargo técnico de nível médio. Cargos de nível médio, né? É ilegal a acumulação. Acho que é nisso que então, aqui está certo. É ilegal. Um municipal e outro estadual não é o lance. Mas cargos de nível médio, né? É ilegal a acumulação. Cargo técnico é outra designação. É outra parada. É ilegal a acumulação de qualquer cargo público? Não é legal. Pode acumular 2 de professor, 1 de professor com outro técnico ou científico. Ah, tá, 2 de nível médio não pode. Cargo técnico de nível médio, tá. Aqui eu entendi. Você tem assim, ó, olha só. Cargos de nível fundamental, cargos de nível médio e cargos de nível superior. O nível médio, né, ele pode ser um nível médio técnico ou um nível médio básico, médio, né? Então, por exemplo, eu fiz isso aqui, né? Eu sou formado em Direito, mas o meu nível médio foi esse médio básico. Aquele primeiro, segundo, terceiro ano, na época era chamado de segundo grau. E tinham colegas meus que fizeram, por exemplo, Cefet, né? Técnico em edificações, técnico em mecânica. Então, isso é um nível médio, mas um nível médio técnico. O que a Constituição permite? Que você possa acumular um desse aqui, nível médio técnico, com um de professor. Entendeu? Um de nível médio técnico com outro de professor. Tudo bem. Mas 2 cargos de nível médio técnico não podem acumular. É o que diz aqui o número 1. Agora que eu entendi o negócio. É ilegal a acumulação de 2 cargos técnicos de nível médio, ou nível médio técnico. Não pode. Pode acumular um de nível médio técnico com outro de professor. Tá? Então você tem um cargo de técnico em edificações e outro de professor. Beleza. Mas 2 de técnico em edificação não pode. Aí, por isso está certo. O 2 é ilegal a acumulação de qualquer cargo. Não, tem exceções. Tal. 3. É ilegal a acumulação de 2 cargos públicos, respeitadas as exceções previstas em lei. Beleza, nem lei, né? Na Constituição, mas tudo bem. Então, a 1 e a 3 estão certas, né? 1 e 3 estão certas. Beleza. 8. Essa aqui é muito fácil. Avalie-se de acordo com o artigo 127 da Lei 8.112, são penalidades disciplinares aplicadas ao servidor. A advertência é, suspensão é, demissão é. 1, 2, 3. Isso aqui é ridículo. Sem comentários. Sem comentários. Assinale a incorreta. Isso aqui que é o problema. Por quê? Porque você está acostumado a marcar a correta. Desde pequenininho nós somos treinados na escola pela professora a marcar a alternativa correta. E aqui você tem que marcar a incorreta. Então, das 5, 4 estão corretas. E como a sua cabeça trabalha com a correta, tu vai ficar tentado a marcar uma correta aqui, né? Então, tem que lembrar que é incorreta. Você tem que marcar que está errada. A. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Certo. Aí tu vai marcar. Não, claro que não. Tá? Você tem que marcar errado. A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções. Sim. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo, por omissão ou por ação. Sim, no desempenho do cargo. As sanções civis, penais e administrativas não poderão acumular-se? Errado. Elas serão acumuladas sim, podem ser somadas. Então, por um só ato, você pode ter 3 responsabilidades, como diz a letra A, né? Uma responsabilidade civil, uma penal e uma administrativa. Então, pela responsabilidade civil, você vai ter que indenizar o Estado. Pela penal, você pode ser preso, porque é um crime. E pela administrativa, você vai receber uma sanção disciplinar, né? E essas punições, dependendo, um mesmo fato, um mesmo ilícito, pode gerar as 3 sanções.
E elas serão somadas e serão analisadas em 3 processos diferentes, né? Então aqui fala que essas sanções não poderão acumular-se, não poderão ser somadas. Errado, poderão sim. E letra E fala: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria certa também. Isso aqui é interessante, né? Muitas questões de prova, com base nessa afirmação, nesse preceito, em que as instâncias elas são independentes, né? Os processos. Um não depende da decisão do outro, mas tem essa exceção. A responsabilidade administrativa ela será afastada quando no processo criminal ele for absolvido. Mas qualquer absolvição? Não. Uma absolvição criminal que negue a existência do fato, que negue, olha, esse fato não existiu, ou que negue a autoria, ou seja, o fato existiu, mas não foi ele o autor. Então, absolvição criminal por um desses 2 motivos aqui, tá? Beleza, né? Então, vai afastar a responsabilidade criminal. A administrativa, desculpa. Agora, qualquer outra decisão na esfera criminal não vai influenciar na esfera administrativa, mesmo que ele seja condenado lá, ele pode ser absolvido aqui, são independentes. 10. Joaquim, policial civil, pretende concorrer ao cargo eletivo de prefeito nas próximas eleições municipais, mas tem dúvidas a respeito das consequências de sua eleição em relação ao cargo de provimento efetivo que já ocupa. Então é uma questão menor do que aquela outra, né? Sendo eleito prefeito, ele é afastado e pode optar pela remuneração. O tempo que ele vai ficar lá conta como tempo de efetivo exercício, salvo se for promoção por merecimento, ele fica afiliado ao regime próprio de previdência. Essa questão 10 nem vai entrar nesse ponto todo. Ela fala: ao consultar um profissional da área, for informado corretamente que, caso eleito Joaquim, ficará afastado durante o mandato eletivo. Vai passar para reserva remunerada? Isso não existe. Isso aí é militar. Aposentado? Não. Demitido? Não. Continuará no cargo caso haja compatibilidade de horários? Aí seria vereador, né? Não o caso. Letra D. Beleza? Foi aqui. Um abraço.